Olá! Hoje nós vamos fazer uma manga em ponto rococó. Esse é um ponto muito bonitinho, mas bem delicado. Eu preciso tecer algumas carreiras. Estou fazendo uma manguinha. Comecei com barra limpa, com linha de outra cor, porque eu vou repor os pontos na máquina para fazer o punho. Na verdade, não vai ser punho, vai ser uma manga curta. Então, para fazer o acabamento, eu vou fazer depois, fazendo um pouco de franzido. Coloquei 80 pontos na máquina e agora estou fazendo o ponto rococó. Eu conheço com esse nome, pode ser que exista outra denominação para ele, mas ele é executado da seguinte forma: manualmente, com o fio solto, não no carro, eu chamo 3 agulhas, já fiz com 5, com números ímpares. 4 não dá um efeito muito bonito, 2 também não. Então, é melhor números ímpares. Muito grande também não fica bom. Coloquei 3 agulhas bem para cima e vou enrolando, igual fazemos no ponto rococó de bordado. Aqui nós também vamos enrolar as agulhas com o fio. Só que eu vou contar, porque os pontinhos rococó é bom que sejam do mesmo tamanho. Então, contando. Eu fiz 16 enroladinhos nas 3 agulhas juntas, sem puxar muito e sem deixar muito folgado. Agora, coloco o fio apenas na agulha central, com a palheta se fechando, puxando o ponto para baixo, ela segura essas enroladas, essas linhas que foram enroladas ao redor das 3. Depois, com cuidado, puxo a agulha seguinte e pego uma das carreiras que nós enrolamos, ficou aqui embaixo solta. Eu pego o ponto e refaço. A mesma coisa com a agulha lateral. Não puxo com força, porque senão ele vai cair o ponto. Eu puxo até ele soltar os enrolados e agora coloco sobre a própria agulha. Dou uma leve puxadinha nesse fio que ficou sobrando. Ergo 5 agulhas. A distância aqui também é opcional, eu faço com 5. Também vou fazer ímpar, porque depois na outra carreira eu preciso fazer intercalado. Então, ele fica esse rococó para cima. Aqui ele está um pouquinho rebelde, mas quando sai a peça da máquina, ele fica melhor assentado. Chamo 3 agulhas para cima e enlaço. Posso enlaçar num sentido ou posso enlaçar no outro sentido. O caso é, se você começou sempre enlaçando nesse sentido aqui, não posso de repente uma mudar para um lado, outra para o outro. Todos os rococós sempre enrolados no mesmo sentido. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. A próxima carreira, a próxima laçada, eu só pego o ponto central. Entremeio a palheta, antes que ela feche, né? Quando eu puxar o ponto para baixo, eu tenho que me assegurar que a palheta fechou e o ponto foi pego lá embaixo. Solto o da lateral. Notam? Aqui a carreira que foi enlaçada, eu pego essa carreira para esse ponto tramar. O próximo, eu puxo para baixo. Ele não tem carreira, ele vai ser colocado nele mesmo.
dou uma puxadinha leve no fio central para se ajeitar melhor esse rococó. Chamo as 5 agulhas para cima e trabalho elas manualmente. Essa carreira eu vou fazendo assim, a cada 5 eu faço um rococó. Sigo fazendo os enroladinhos. 16 carreiras enroladas, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A próxima carreira eu enlaço na agulha do meio. Tenho certeza de que a palheta esteja fechada e puxo o fio para baixo, assim o ponto não escapa. E essas laçadas todas ficam presas. Baixo a agulha seguinte, a do lado, e enlaço naquela carreira que estava por fazer. A outra não tem carreira alguma, eu pego ela na própria agulha. Chamo 5 pontos para cima, dou uma leve puxadinha nesse fio que nós fizemos as laçadas e faço esses 5 pontos manualmente. Aqui, esses 3, eu já tenho a começo da cava. Esses 3 eu não vou fazer o meu rococó ali, porque senão vai atrapalhar na costura. Então, eu refaço manualmente também. Coloco o fio no carro e ergo essas agulhas todas, para que elas não engatem no carro na hora que ele vai tecer. Trago o carro para a direita e ergo novamente para ter certeza que nada vai acontecer de errado com o meu rococó na hora que passa o carro. Porque o carro tem essas rodinhas que são necessárias, mas aqui para esse ponto elas podem engatar, então eu não quero problemas. E faço 5 carreiras entre uma receita e outra receita. E sempre eu vou fazendo intercalado. Como eu deixei 5 pontos entre um rococó e outro, eu sempre chamo nesses do meio. Eu já estou fazendo, deixa eu zerar aqui, porque senão... Eu já estou fazendo a cava. E fiz pouquíssima diminuição na lateral, em remalhado, e aqui vai ser feito a cada 10 carreiras uma diminuição lateral. Porque vai ser ainda franzido em cima. É uma manga para uma blusinha infantil. Certo? Fazemos novamente o rococó. Pego as 3 agulhas que foram feitas na carreira de baixo, deixo elas erguidas, tiro o fio do carro, porque ele precisa estar solto. As agulhas que eram na lateral, eu ainda não tenho como trabalhá-las, então faço manualmente. E enrolo 16 vezes. Uma desmanchou. As agulhas estando em cima, facilita o meu trabalho. A próxima, eu coloco na agulha do meio. Fecho a palheta, se ela não fechar sozinha, e puxo o ponto para baixo. O da lateral, puxo e engato naquela carreira que nós fizemos da enlaçada. Esse de cá não tem aonde ele engatar. Então, eu simplesmente baixo ele e ele se pega no próprio ponto. Dou uma leve puxadinha nesse fio do meio, ergo os 5 e faço manualmente.
Aqui o cuidado é para não engatar essas laçadas em alguma coisa, tipo anel, ou uma outra agulha, ou a unha, enfim. Por isso que eu chamei esse ponto de delicado, é um rococó delicado. Mas ele fica muito bonitinho. E eu vou fazendo até chegar na altura do final da manguinha. Depois eu faço a barrinha, pondo os pontos e fazendo uma barrinha aqui, e a manga estará pronta. Eu mostro a manga para vocês. Cuidados aqui, antes que eu esqueça. Sempre dar uma atenção não muito puxada, porque se eu puxar muito essas agulhas, que elas fiquem tensionadas assim, o ponto vai ficar feio e as minhas agulhas vão sofrer. Com o tempo, isso daí entorta a agulha. Então, não repuxar o fio. Outra observação, quando baixar a agulha central, sempre ela esteja com a palheta fechada. Se a palheta estiver aberta, você vai puxar, ela vai engatar nas outras e não vai fazer o ponto. Então, observação assim. E demais, esse ponto tem que ser no avesso, né? Quem não gosta da blusa no avesso, não deve ser feito esse ponto aqui. Variações. Eu posso fazer, ao invés de 5 agulhas de distância, posso fazer mais agulhas, 7, 9, sempre ímpar, porque é preciso que elas se encaixem nesse sentido, assim, uma receita encaixando dentro da receita anterior e posterior. Outra observação, é melhor fazer com lã mais grossa. Quando a lã é industrial, às vezes 2 ou 3 linhas industrial, na hora que você enrola, uma delas pode não querer trabalhar e daí já compromete o resultado do teu trabalho. Então, linha grossa é bom. Lã também dá para fazer. Regulagem sempre grande, não uma regulagem muito pequenininha, porque senão esse entremeio aqui também fica feio. Fica muito tenso. E eu mostro para vocês quando chegar no final da minha manguinha, ok? E aqui está a nossa manguinha depois de pronta. Por um acaso, acidentes acontecem. Às vezes por distração, às vezes por acaso mesmo. Aqui dá para mostrar uma das laçadas foi repuxada. Então, o que fazer quando acontece esse repuxão? A gente procura um instrumento que não tenha uma ponta muito afiada e que esteja à mão, tipo um transportador ou esse segurador de cartela, e procura refazer a tensão de todas elas, de todas as laçadas, até voltar essa que ficou mais repuxadinha aqui. Engatou numa agulha. Aí, depois que engatou, não vai fazer o trabalho todo de novo. Você tem que consertar a partir daquele ponto, porque senão é um sofrimento danado. E aqui embaixo engatou na frontura. Mas isso é trabalho para se fazer com calma, não na frente de uma câmera. Esse rococó, eu conheço como esse nome, mas uma menina passou por aqui e disse, nossa, parece uma banana. Então, pode ser o ponto banana também. Mas eu conheço como ponto rococó. Aqui a barrinha, depois de pronta, eu costuro ela aqui é o avesso do tecido, mas é onde vai ficar o direito. Eu costuro com aquele ponto que nós fazemos as golas, que é o ponto invisível, não é um chuleado, é um ponto invisível do acabamento dos decotes, por exemplo. E daí o acabamento termina aqui e na parte de dentro também ele fica limpinho. Depois eu tiro a barra limpa da parte de dentro e termino. Aqui em cima a nossa manga vai ser ainda franzida, formando uma manguinha bufante, ok? Esse detalhe é só na manga, na blusa vai ser lisa.
certo? Experimenta fazer ele com 5 agulhas sendo enroladas, com mais pontos em distância entre um rococó e o outro, mais carreiras também em distância. Experimenta variar um pouco, faz amostras. Esse é um ponto bonito para fazer em algum detalhe, uma touca, um echarpe, alguma coisa assim. Um detalhe pequeno. E fazer variações para que não seja sempre o mesmo desenho. Ok? Bom trabalho!